Pessoal, bom dia. Estamos aqui em mais um Café com Higiene Ocupacional, ok? E todos os dias eu estou aqui para falar sobre higiene ocupacional. São 30 minutos que vai das 7h30 até as 8 horas. Lembrando que amanhã eu estarei numa aula ao vivo, sobre o programa de gerenciamento de riscos, no qual eu vou falar o que precisa ter um programa de gerenciamento de riscos. Assunto esse dessa semana, que essa semana o assunto do Café com Higiene Ocupacional é o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, a gestão dos riscos ocupacionais. E amanhã, às 19 horas, eu estarei numa aula ao vivo, no qual você vai poder participar, fazer perguntas diretamente para mim. Eu vou tentar responder as perguntas. Então, corre lá, faz a sua inscrição. A sua inscrição você pode fazer pelo link, Eu tenho enviado um link pelo e-mail, tenho também esse mesmo link no meu LinkedIn. Então, você pode fazer a inscrição. Corre lá para você participar desse evento, que já tem quase 500 pessoas que já estão inscritas para essa aula ao vivo, no qual eu vou falar sobre o programa de gerenciamento de riscos, ok? Ontem à noite eu fiz uma live muito bacana com meu amigo Marco Jorge, que é higienista ocupacional da cidade do Rio de Janeiro, Ontem foi uma live muito bacana, que falamos sobre a matriz de riscos, ok? Só uma pergunta aí para o pessoal que entrou aí, Limiar Consultoria, o Jean, grande Jean, amigo meu conterrâneo aqui, o Luiz Gustavo, o Mota N, Vocês estão me ouvindo bem? Só dar um joinha aí, ou então responder que sim ou que não, só para me saber como que está a qualidade do áudio aí. Então, pessoal, dando sequência, dando continuidade aí, o assunto é o programa de gerenciamento de riscos. Ontem na live eu comentava um ponto importante, Se a gente pegar o programa de gerenciamento de riscos e dividir ele, resumir ele o máximo, se eu pudesse resumir o máximo do programa de gerenciamento de riscos, ele seria dividido em 3 etapas. Quais etapas que são essas? O inventário de risco, ok? Depois do inventário de risco, a matriz de risco, e depois da matriz de risco seria o plano de ação. Então, isso daí seria a questão de dividir muito bem o programa de gerenciamento de riscos. Porém, o programa de gerenciamento de riscos, ele não começa no inventário de risco. Eu tenho falado dessa maneira para simplificar, porque eu tenho pouco tempo, são vídeos de 5 minutos, são vídeos de 10 minutos, não dá para explicar todo o programa de gerenciamento de risco em vídeo de 10 minutos, Então, bem antes do inventário de risco, você tem uma série de atividades que você precisa fazer para chegar no inventário de risco. Thiago, quais atividades são essas? São atividades, são procedimentos que não estão escritos na NR1. Thiago, não está na NR1, então por que você está falando que tem que fazer? Eu falo isso com base nessa experiência minha de elaborar mais de 2.500 trabalhos na área de higiene ocupacional nessas últimas 2 décadas, Então, o que seria isso que antecede o inventário de risco? Eu vou chamar de a parte base, Não confunda com o texto base, mas a parte base do programa de gerenciamento de riscos, que seria o quê? A parte introdutória. Nesse momento você vai ter que falar sobre a empresa, o que a empresa produz, qual que é o fluxograma do processo, qual que é o organograma do processo, quais são as entradas, as transformações, as saídas, quais são as matérias-primas, quais são os insumos, quais os tipos de transformação de energia, porque a energia ela não pode ser destruída, ela se transforma de uma maneira mais nobre para uma menos nobre. Então, essas transformações de energia é que vai gerar os riscos físicos aí. Energia transformada, ela pode se dissipar na forma de calor, na forma de ruído, de vibração. Ou seja, você vai ter que ter aquela etapa do levantamento
dos produtos que a empresa utiliza. E aí, feito isso, e mais a parte de texto que você tem que explicar textualmente, né? Você tem que trabalhar os antecedentes da arte para montar o seu programa de gerenciamento de riscos. E o que seria esses antecedentes da arte? Seria o quê? As referências que você utilizou, os textos dos profissionais, os cientistas aí dessa parte de gerenciamento de riscos, ok? Feito isso, a etapa mais importante que vai anteceder o seu inventário de risco. O que é? É a análise preliminar de risco. E nessa análise preliminar de risco, quais os riscos que eu vou considerar? Os 5 riscos, que são o quê? Os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e os riscos de acidente. Então, na etapa de análise preliminar de risco, é que você vai lá fazer a antecipação e o reconhecimento desses riscos. Por que essa etapa é importante? E ela antecede o inventário. Porque você vai validar esse risco, você vai dar uma volta no ambiente de trabalho. É nesse momento que você vai entrevistar os trabalhadores. E nessa análise preliminar de risco, tem alguns pontos chaves que você deve considerar. Qual que é o risco, qual que é a fonte geradora, qual que é a trajetória do agente, quais são as medidas preventivas, as medidas corretivas ou então as medidas recomendadas, quais os possíveis danos à saúde que aquele determinado agente ele pode causar. Feito isso, aí você vai entrar na primeira etapa do programa de gerenciamento de riscos, que seria o quê? O inventário de risco. No inventário você vai revalidar tudo aquilo que você analisou na sua etapa de análise preliminar de risco, ok? E aí sim você começa o inventário, porque você já está com aqueles riscos reconhecidos. E aí a parte do inventário, aí você já vai precisar trabalhar a parte de ir na empresa, de verificar o risco, de conhecer, de entender bem como que acontece a interação daquele determinado agente causador de risco com o organismo, qual que é a via de transmissão, se ela é dérmica, se ela é respiratória, se ela é oral. A partir desse momento aí, para você ter um conhecimento melhor aí. Dá bom dia aí o pessoal que está chegando aí, Protecta Divinópolis aí, meu grande amigo aí, meu irmão aí, o Gabriel. Thiago Simeone também aí, tá participando também, bom dia. E dando sequência aí, depois do inventário de risco, a gente vai precisar trabalhar com a matriz de risco. Essa matriz de risco, na live de ontem eu falava com o Marco, que é... Opa, bom dia, o Rodrigo também aí, que está participando. Na live de ontem eu falava com o Marco Jorge, que é um higienista renomado aí, um grande profissional aí, conhecido. Eu falava da questão da matriz de risco, que, na minha opinião, você vai precisar de 3 modelos diferentes de matriz de risco. Uma matriz especificamente para acidente do trabalho, que você vai analisar quais os tipos de acidente que tem, quais os tipos de acidente que pode causar fatalidades, né? E esse vai ser um tipo de matriz de risco no qual deve-se levar em conta a frequência e a gravidade. Além da matriz de risco para acidente, você vai precisar de uma matriz de risco específica para ergonomia e uma matriz de risco específica para higiene ocupacional. Por que eu estou falando isso? Falar mais de higiene ocupacional, né? Apesar de eu também ser ergonomista, mas eu atuo mais com higiene ocupacional. Na matriz de risco de higiene ocupacional, não é só 2 variáveis, que é a frequência e a gravidade. A matriz de risco que eu estou desenvolvendo aqui, que eu estou trabalhando bastante nela, ela já tem mais de 30 variáveis, além da frequência e da gravidade. Por quê? A higiene ocupacional ela tem que considerar vários outros fatores, além da frequência e da gravidade. Na live de ontem eu comentava isso com o Marco, que a questão do sexo. O sexo pode
diferir o nível de significância de uma matriz de risco, se é homem ou se é mulher, tem agentes específicos. Ainda ontem eu falava sobre as substâncias teratogênicas, né, numa população em mulheres de idade reprodutiva. Além disso, a idade, o estilo de vida, o tempo de exposição ao determinado agente. Imagina um trabalhador que está exposto a uma substância carcinogênica, ele está lá exposto tem 5 meses, aí no outro grupo homogêneo de exposição, no grupo de exposição similar, tem um outro trabalhador que está exposto lá há 10 anos àquela mesma substância, ainda que o indicador biológico não mencione nada, se bem que o indicador biológico ele também não é um divisor de águas da relação saúde-doença, né? Ele é apenas um monitoramento. Ainda que o indicador biológico não mencione nada, aquele trabalhador ele esteve mais exposto. Então, ou seja, ele teve uma frequência maior do que aquele trabalhador que acabou de chegar na empresa. Então, todos esses parâmetros, eles devem ser considerados na matriz de risco. E digo mais, a tendência da matriz de risco é virar um modelo matemático para você mexer nas variáveis adequadas para você reduzir o risco. Feito a matriz de risco, você vai para o plano de ação. Gente, mais uma vez, o modelo mais simples que eu posso resumir o PGR é inventário de risco, matriz de risco e plano de ação. Só que entre esses 3 quadrinhos, digamos assim, você tem muita coisa entre eles, tá? Esse é apenas, eu diria assim, a estrutura do programa de gerenciamento de riscos, ok? Lembrando que por falar nesse assunto, amanhã às 19 horas eu estarei ministrando uma aula ao vivo, totalmente gratuita, sobre a questão de como elaborar o programa de gerenciamento de riscos e como fazer a gestão de riscos ocupacionais e já obter retorno financeiro no primeiro programa elaborado. Então, é amanhã, me acompanha aí pelo LinkedIn aí, Thiago Francisco, PGR, ou então você pode entrar em contato comigo pelo YouTube. Então, assim, tem várias maneiras de você encontrar para conseguir esse link aí para você fazer a sua inscrição, ok? Lembrando que você pode participar ao vivo aqui agora no Café com Higiene Ocupacional. Nós temos ainda 18 minutos ainda do café, você pode participar ao vivo, você pode mandar pergunta que eu vou buscar responder. Pergunta do Luiz Gustavo, obrigado aí Luiz Gustavo, participando mais uma vez aí do nosso café, que nesse momento está com 10 pessoas aí, o Café com Higiene Ocupacional. Pergunta do Luiz. Tiago, para uma matriz de risco, se cada profissional usar uma, elaborar a sua, o mesmo risco poderá ter diferentes categorias? Olha, Luiz, sim, ele pode ter diferentes categorias. Agora, o ideal de uma matriz de risco é que ela seja bem feita, mas tão bem feita que eu vou utilizar o raciocínio da ferramenta de análise ergonômica, ou seja, para você fazer uma análise ergonômica, você pode ter ferramentas diferentes para você avaliar o mesmo risco ergonômico. O importante é que elas cheguem ao mesmo resultado, um resultado muito próximo, um resultado muito similar, entendeu? E por que eu estou falando em desenvolver uma planilha uma matriz de risco para higiene ocupacional? Porque o que eu conheço no mercado não me agrada. Se me agradasse, eu pegaria lá aquele modelo que já está pronto e utilizaria. Por quê? Eu entendo que da parte de higiene ocupacional, pessoal, deixa eu falar assim, o que não me agrada é o que está na parte de higiene ocupacional. Então, eu resolvi desenvolver uma porque eu entendo que a idade é importante, eu entendo que o sexo é importante, eu entendo que o tempo de exposição é importante, eu entendo que a substância tem valor, teto é importante, se é carcinogênico merece uma atenção especial. Então, por isso que eu estou desenvolvendo. Agora, cada profissional, eu acho que a gente precisa explorar o nosso poder de criação. Cada profissional ele pode criar a sua? Ele pode criar a sua. O importante é que ele tenha segurança de que aquela
matriz de risco está conduzindo ele para uma mensuração adequada. Exemplo, não combina uma matriz de risco em que o limite de exposição ocupacional ultrapassou o valor estabelecido na legislação, que aquele risco seja insignificante, ou que aquele risco seja baixo. O que não pode acontecer numa matriz de riscos é exatamente isso, ela tem que ter uma coerência, ok? Quando o Luiz Gustavo faz a segunda pergunta aqui, olha, não seria melhor adotarmos uma mesma metodologia? Eu gosto muito, Luiz, de padronização, entendeu? Então, por isso que eu estou desenvolvendo essa planilha para antecipar a engenharia, né? Todos os direitos para antecipar a engenharia, e eu gosto muito de padronização. Porém, a NR1, a norma regulamentadora NR1, que fala sobre disposições gerais de um programa de gerenciamento de risco, ela define que a responsabilidade é da empresa de utilizar a ferramenta que quiser utilizar para poder avaliar os seus riscos. Isso segue o mesmo princípio do programa de prevenção de riscos ambientais, no qual a empresa que escolhia, a critério dela, quem ela entendia que era competente para elaborar o PPRA. Isso daí segue o mesmo princípio, porque no final das contas a responsabilidade é da empresa. Então, por isso, a empresa ela tem autonomia para escolher a ferramenta que ela entender que seja adequada para avaliar os seus riscos, ok? Quando a gente fala de acidente do trabalho, você tem várias matrizes aí, vários procedimentos bacanas aí para você avaliar esse risco. Para acidente você tem muita coisa legal aí. Agora, quando vai para a higiene ocupacional, por isso que eu estou criando isso, entendeu? Então, assim, para mim ter mais segurança. Quanto mais complexa, quando eu falo complexa, assim, é um número de informações, não é para dificultar, mas quanto mais complexa uma matriz de risco ela for, mais ela vai te conduzir para uma realidade das medidas que você precisa tomar. Quanto menos complexa, menos ela vai te conduzir. Olha, Thiago, pode dar diferença na interpretação dos resultados, na mensuração de risco de uma planilha para outra? Sim, pode dar diferença. E essas variáveis que eu estou propondo é exatamente para conduzir no caminho certo, no caminho adequado. Volto a falar mais um exemplo mais uma vez. Se você não considerar o sexo para uma substância que é teratogênica, onde, pessoal, talvez nem todo mundo saiba o que é teratogênica, é uma substância que causa alteração no feto, ou seja, vai prejudicar mulheres gestantes, né, que estão em gestação. Se você não considerar que a presença de uma substância teratogênica, se você não considerar o sexo, que tenha mulheres em idades reprodutivas expostas àquela substância, a sua significância no risco, ela tende a ser igual da mesma população de homens, o que, no meu entendimento, isso não é correto. Ou seja, se tem mulheres em idade reprodutiva, a exposição àquele risco, ela tem que receber uma pontuação maior negativa, ok? Pergunta do Newton aí, obrigado Newton, mais uma vez você participando aí. A Andréia Mello entrou também aí, obrigado. Marcos Rogério tá aí, o Marcos Rogério toma café com a gente todo dia nesse horário aí, agora temos 12 pessoas. A pergunta do Newton, já posso começar a elaborar o PGR para as empresas ou só o ano que vem? A minha recomendação, Newton, é que você comece a estudar esse assunto, já começa a criar o seu modelo, já vai trabalhando ele, e eu não vejo problema nenhum se você começar a implementar ele. Por quê? Ele é um programa de gestão, então quanto mais cedo você começar o seu programa de gestão, mais rápido você vai obter o seu resultado. Então, se eu puder te dar um conselho, começa a estudar agora, e na hora que você se sentir preparado, na hora que você se sentir pronto o seu programa, começa a implementar ele, porque nada vence o campo de batalha. Quando você começar a implementar ele, eu tenho certeza que você vai voltar. Se você não refizer ele todo de novo, pelo menos você vai lapidar bastante coisa, porque nada vence o campo de batalha. É igual eu estou aqui em Arcos, no interior de Minas, capital Belo Horizonte, né, todo mundo sabe.
É a mesma coisa que eu falar assim, olha, para você ir para Belo Horizonte, você vai pegar esse trevo, essa rodovia tal e tudo, aí você chega lá. Uma coisa é eu te falar, outra coisa é você pegar o carro, então você pegar a sua moto e você mesmo ir e fazer a viagem. Ou seja, nada vem essa experiência de campo. Então, comece a estudar esse assunto, desenvolve seu programa de gerenciamento de risco e comece a testar ele. Pergunta do Marcos Rogério, bom dia. Então, o legal é ter duas matrizes, uma para HO e outra para os demais riscos de acidente? Marcos, eu acabei de falar isso agora há pouco, mas eu vou voltar e vou falar. Na minha opinião, tá? Isso não está escrito na NR1, isso não está escrito em lugar nenhum. Na minha opinião, você tem que ter 3 matrizes. Uma para acidente, ok? Que a do acidente é menos variável, se a gente for pensar assim. Você tem lá a frequência e a gravidade. Ou então você tem lá a probabilidade e a severidade, que são termos assim sinônimos. Você teria que ter 3 planilhas, 3 matrizes, digamos assim. Uma para acidente, uma para ergonomia, tá? E a ergonomia é um assunto complexo, tá? E uma para higiene ocupacional. A matriz de riscos de higiene ocupacional que eu estou desenvolvendo, deixa eu até olhar aqui, ó, rapidamente aqui, ela tá com mais de 30 variáveis. E olha, eu não cheguei nem 50% do que eu pretendo chegar. Ou seja, uma matriz de risco, ela tem que considerar muitas variáveis, sim, para facilitar a sua tomada de decisão, que vai para o plano de ação, que é exatamente o objetivo do PGR, que é melhorar desempenho. Pergunta do Paulo aí, você concorda que quando a empresa não fizer a quantificação dos riscos, esse se torna crítico na matriz? Paulo, muito bacana a sua pergunta, e a resposta pode ser que sim e pode ser que não. E, inclusive, essa daí é uma variável que eu coloquei na matriz. Porque, voltando a falar da Berenice Gorge, e vou falar da NHO9 e NHO10, para o pessoal depois não ficar aqui me dando porrada, né? Se você tem certeza que o risco existe, você não precisa avaliar. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, se você tem certeza que o risco não existe, você também não precisa avaliar. Isso está escrito na NHO9, está escrito na NHO10, está escrito em várias publicações da Berenice Gorge, que é uma higienista que eu admiro, tenho o sonho de conhecê-la pessoalmente, trabalhou na Organização Internacional do Trabalho, é o posicionamento que ela defende e eu também defendo, ok? Então, quando é que você vai avaliar? Na dúvida. Se você tem dúvida se está próximo do nível de ação, você tem que ir lá e avaliar. Se você tem dúvida que está próximo do limite de exposição ocupacional, que é conhecido como limite de tolerância, você também tem que ir lá e avaliar. Agora, tem situações que aí a matriz de risco ela tem que considerar o seguinte: tem avaliação? Exemplo, não tem. Eu tenho um julgamento profissional confiável do risco? Não tem. Aí então começa a pontuar para ficar crítico, mas não necessariamente o fato de não ter a medição não quer dizer que já vai tornar crítico na matriz, tá? Esse é um pensamento que eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais, porque a medição ela não pode engessar o programa de gerenciamento de risco. Olha, Thiago, então quer dizer que eu posso fazer um programa de gerenciamento de risco sem ter nenhum equipamento? Pode sim, você pode ter uma gestão disso. O equipamento de higiene ocupacional, as medições, elas estão lá para trazer um juízo de tolerabilidade, ou seja, trazer uma segurança naquilo que você tem dúvida. O que você não pode é pensar assim: se eu não tenho equipamento, então eu não vou fazer o programa de gerenciamento de risco. Não, você tem condição sim. Agora, ele pode ficar incompleto, a minha significância ela pode ser alterada? Pode, entendeu? Agora, essa palavrinha aí bacana, julgamento profissional, pessoal, isso tem a ver com experiência. E essa experiência não tem a ver com anos de profissão, tem a ver com situações vividas. Então, assim, o julgamento você vai lapidando ele dia após dia, ok? É essencial, ST, gente, temos mais 6 minutos aí do café. Tiago, quanto à vibração, já me deparei com situações onde o veículo com certeza iria enquadrar e já passei por situação oposta. Olha, que bacana.
Se você tinha certeza, vamos imaginar lá, condições da via, condição do banco, você pode fazer a medição? Até pode, para você provar que você estava certo. Agora, obrigatoriamente, você necessita fazer essa exposição? Não, se você tem certeza que, desculpa a expressão, vai dar merda, então para que você vai medir? Para que você vai pagar lá R$1.000, R$1.500 de uma medição de vibração? Já começa a melhorar a via, já começa a melhorar as condições do banco, dá um treinamento para o trabalhador de como ele deve conduzir um veículo, isso tudo ajuda, viu, na questão da exposição à vibração, tá certo? O Glemes: Tiago, você terá um curso específico para oferecer em relação ao PGR, ao GRO? Pessoal, antes de começar a ficar fazendo oferta de curso disso, eu aconselho vocês a assistir o webinário amanhã, que vai ser uma aula ao vivo, uma aula que já tem quase 500 pessoas inscritas nela, porque aí a gente vai tirar essa dúvida e tal. Para quem quiser aprofundar no assunto, aí depois a gente vai conversar sobre isso. Mas vamos aproveitar esse conteúdo gratuito, esse conteúdo aí de mais de 150 vídeos que está lá no meu canal no YouTube. Vamos trocar ideia, vamos conversar, né? Ok? Vamos ver aqui o Gabriel, deixa eu ver aqui o Gabriel, as letras estão subindo aqui. Em uma avaliação qualitativa inicial, detectei um risco, mas ainda não sei sua significância. Até a avaliação quantitativa, você considera ele como crítico? Não, não considero. Vai depender muito do meu julgamento profissional, tá? Vamos lá de novo. Detectei um risco, mas ainda não sei sua significância. Até a avaliação quantitativa. Pessoal, significância do risco, um grande abraço aí pro meu irmão Gabriel aí. Significância do risco, ela não está atrelada simplesmente a ter ultrapassado o limite de exposição ocupacional. Tem outras variáveis que elas precisam ser consideradas. Essas variáveis que eu falei agora há pouco: idade, sexo, estilo de vida, tempo de exposição, se tem indicador biológico, se não tem indicador biológico, se tem. A avaliação ela é apenas um dos parâmetros para você colocar na sua matriz de risco, ok? Então, assim, não necessariamente, tá? Essencial, tinha certeza que ia dar merda e não deu. Opa! Você estava falando de vibração. Então, quando a gente fala, voltando ao assunto aí de vibração, é mais fácil você visualmente identificar um risco de vibração e de ruído, ok? Se você achou que ia dar merda e não deu, isso tem a ver com julgamento profissional, tá certo? Aí eu não posso questionar se você estava certo ou não. Ou seja, agora eu devolvo a pergunta para o Essencial ST. Se você viver essa mesma situação, uma situação idêntica a essa, realmente idêntica a essa que você viveu, que você achou que ia dar merda e não deu, o que você acha que vai acontecer agora? Aí é que é o bacana, que é a experiência. Então, quando eu falo em julgamento profissional, essa experiência ela tem a ver com situações vividas e não em tempo de casa, tá? Às vezes uma pessoa que tem apenas 1 ano de profissão, ela tem muito mais experiência do que alguém que tenha 10 anos de experiência na profissão, ok? O Marcos Rogério aí, ele fala um negócio muito bacana aí, que é seguir as diretrizes do anexo 1 da NR9 antes de avaliar. Exatamente. Primeiro, a própria NR9, ela fala nessa questão. Se você não está convicto ainda da situação, você tem que ter uma análise, né, inicial que justifique você fazer a medição, ok? Pessoal, tá muito bom o café aqui hoje, 11 pessoas, o pessoal está interagindo muito. Vamos esperar isso, o Essencial ST aí pode responder, né, chamar assim, dessa provocação que eu fiz, né, que ele achou que ia dar uma coisa, deu outra completamente diferente. E se ele viver essa mesma situação agora, o que ele acha? Que vai dar diferente ou ele já tem uma noção aí para poder comparar sobre isso? Lembrando, pessoal, que amanhã eu estarei ao vivo numa aula gratuita online às 19 horas. Você que me acompanha pelo Telegram, pelo LinkedIn, pelo Facebook, você vai ter o link lá para você fazer a sua inscrição para o acesso. Lembrando que é totalmente gratuita. Então, assim, eu pretendo responder muitas perguntas, só que agora eu achei que ia ter poucas pessoas, que ia ser só o pessoal que está aí no dia a dia, mas assim,
já está com quase 500 pessoas, talvez até o final da tarde esse valor aumente muito mais, mas eu vou buscar esclarecer o máximo de dúvidas possíveis, né? Pessoal, obrigado aí por participar do Café com Higiene Ocupacional. Amanhã a gente volta com esse assunto que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Agradeço aí todo mundo que participou, ok? E essa live ela vai ficar no meu Stories por 24 horas, então você que quiser assistir pode assistir ela novamente, pode acompanhar, né, as perguntas, as respostas, ok? Então assim, obrigado e até amanhã no nosso quadro Café com Higiene Ocupacional.